Como é que é a sua experiência? Sim, então o público que a gente trabalha, eu trabalho com crianças a partir dos 2 anos, 1 ano e meio, já entram na escola. E a escola é em imersão total, por 4 horas eles ficam imersos em inglês. E a diferença que a gente vê muito é que quando as crianças são muito novas, elas não percebem que elas estão aprendendo inglês. Elas estão usando qualquer língua que for do ambiente para se comunicar. Né? Toda criança tem essa necessidade de se expressar e se comunicar. Começa com o choro, depois com gestos, depois com palavras-chave. Então, se elas estão num ambiente que a gente percebe que em 3 meses, dentro desse ambiente, desde o primeiro dia que eles entram na escola, eles só falam inglês. A gente só fala inglês com eles. E eles, às vezes, começam a ficar olhando, mas a gente também usa da mesma linguagem deles, dos gestos, das imagens. Então, let's go there. E aí a gente já modela com o nosso corpo, a gente já faz. E isso ajuda eles a entenderem o que é feito e a partir de algumas vezes que eles viram isso, eles começam a reproduzir. Mas eles têm a noção. Então, crianças já de 5, 6 anos já falam assim, can you help me here? Não, eu não falo inglês. Ou então, sim, yes, you know how to speak. Não, eu não sei mesmo. Assim, então, eles estão entendendo, mas às vezes preferem dizer que não estão entendendo. Eles já começam a distinguir. Mas as crianças menores, eles querem fazer o que eles estão entendendo. Tá todo mundo indo para lá, então também vou. E aí começa a entender que let's go, vamos. Eles começam a ligar um ponto com o outro, igual eles fazem com o português. Né? A gente aprende a linguagem e o que acontece? A gente aprende primeiro a falar e se comunicar em português para depois aprender a alfabetização lá para os 6, 7 anos. Isso está diminuindo essa idade. Mas a gente aprende primeiro a usar a língua e depois as regras. E aí, quando a gente aprendeu as regras, a gente vai aprender mais tarde, quando nós somos mais velhos, aí a gente fica com um bloqueio. Porque a gente, quando aprende regras, a gente aprende o erro. Então, não é para mim fazer... As crianças mais novas, elas não se importam em falar de qualquer maneira. Eles querem passar uma ideia. De alguma maneira. As crianças costumam misturar as línguas no início, mas só no início. Depois, a confusão é para os pais. Então, muitas vezes assim... eu quero blue car para minha festinha. E para eles está tudo certo. E aí os pais falam, nossa... Mas eles começam a perceber, primeiro, muitas crianças passam o dia inteiro falando inglês com a gente, principalmente depois desses 3 meses que eles começam a se familiarizar. Aí eles entendem completamente o nosso discurso e, dependendo de cada criança, eles vão também inserindo no discurso deles, colocando frases modeladas, depois começam a articular mais as palavras. Quanto mais, assim, até uns 3 anos de imersão, eles já estão falando fluentemente sem perceber, sem, assim, parar para pensar. Eles vão só colocando. Mas a questão é que, quando eles estão fazendo isso, eles não estão confusos. E muitas vezes eles têm a referência. Então, na nossa escola, as professoras que falam inglês falam só inglês. E aí, a partir do ensino fundamental, eles começam a ter uma professora de português e inglês. E a gente tem essa pessoa que fala só inglês e só português porque eles pegam... Mas não a escrita, nem as habilidades de produção. Né? As habilidades de produção só oralidade, a habilidade de... compreensão, sim. Só compreensão auditiva. Para qualquer língua, né? A gente começa primeiro compreensão, depois a gente tem a oralidade de falar, depois a gente começa a entender a ler e depois a gente escreve. Então, se for olhar teste de aptidão de inglês, normalmente vai ser assim, uma pessoa que fala muito bem, tirando uma pessoa que só estudou em curso e nunca teve que usar a língua, uma pessoa que foi, né, o que viveu fora, ela vai ter uma ótima compreensão, às vezes a fala já é um pouco... não tão boa quanto a compreensão, a leitura é melhor do que a escrita, porque é mais fácil a gente entender do que produzir, né? Mas em que momento a escrita é recomendável você começar a estimular a compreensão da escrita? No inglês como segunda língua, acho que depois da alfabetização, sim. Né? No meu caso... Na educação infantil de 2 até os 4 anos é somente em inglês, 4 horas. Depois a gente vai colocando, de 4 a 5 anos, eles têm 1 hora só de alfabetização em português. E aí os pais questionam um pouco, né? Mas por quê? Porque eles aprendem na primeira língua a alfabetização, até porque são regras, né? Tem várias... A alfabetização não é só aprender a ler, é você entender que cada letra tem um som, que as letras se combinam, que a escrita começa de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, todas essas regras de pontuação e tudo isso é explicado na língua materna. Aí fala, mas eles não vão aprender a escrever em inglês? A gente só é alfabetizado em uma língua. A gente só se alfabetiza uma vez. Então, quando você vai num curso de inglês, o professor não vai ensinar. Bom, para escrever, você começa daqui para cá. A gente já sabe escrever, já sabe ler. Tirando o chinês ou alguma outra coisa que tem uma língua diferente, a gente já entende que tem um fonema para cada, né, que tem a consciência fonética já está na gente. E aí, aos poucos e paralelamente, eles vão aprendendo a ler em inglês. Filha, fala pro titio, mostra aqui que você sabe contar até 10. E não é o ambiente. Então, às vezes, os pais quererem muito, parece que é uma cobrança do que eles estão aprendendo. Em alguns
alguns momentos pode dificultar esse momento, né? A gente vê que as crianças, principalmente na educação infantil, a gente sente um gosto pela criança. Chega sábado, eles colocam o uniforme e querem ir para a escola. E aí, onde que isso se perde? Se perde muito nessa pressão, se perde muito quando eles começam, né? Então a alfabetização é mesmo um ponto marcante que eles começam a ver que tem erro, porque aí antes é assim, vamos fazer uma pintura, não tem certo e errado. Quando começa a ter essa frustração e esse medo e essa pressão, então muito mais a gente às vezes trabalha com os pais, porque a educação está mudando muito, né? Então assim... Sim. A nossa escola tem a parte do inglês, mas muitas pessoas procuram a gente pela nossa, por toda a metodologia, né? O inglês acaba virando a cereja do bolo por essa questão de que a gente está procurando sair um pouco de como que era a escola para uma escola que faça mais sentido para o nosso futuro. E porque é uma ferramenta importante. Tem um mini radinho em casa desde que vão para a escola, porque a rotina é permeada dessas músicas, né? As músicas hoje em dia a gente tem o YouTube que ajuda muito com vários tipos de animação, tem canais que são voltados só para isso, então sempre se aprimorando, e as animações fazem com que eles entendam o que a música está falando, então não precisa parar igual era no nosso tempo, a gente ia lá nas letras, depois tinha que fazer a tradução das letras, né, no começo da internet, a gente olha e já vê, The Ants Go Marching, aí vem um monte de formiguinha e já fala, look, The Ants Go Marching, quando eles veem uma formiga já identificam o vocabulário com a imagem que eles viram, então isso é um suporte muito bom pra gente, assim, as crianças têm um ritmo que as crianças na primeira infância gostam muito, né, eu acho que assim, o ser humano gosta muito de música, o ritmo é uma coisa que pega todo mundo. A melodia, a gente até vestibular aprende música para decorar a preposição, mas quando eles são pequenos isso pega muito neles, assim, ajuda muito a eles se sentirem parte daquele ambiente em inglês, né? Eles se sentem falando. Então, o ambiente em que a gente tem as crianças, principalmente as crianças que começam com 2, 3 anos, não tem muitas dificuldades, assim, claramente um processo natural de aquisição e eles conseguem fazer em 2 línguas. Eu já trabalhei em escolas internacionais em que tinham crianças que falavam 4 línguas, porque se você tiver uma pessoa de conexão com a língua, então, por exemplo, falava com a avó em grego, com os pais em francês, na escola em inglês, com os amigos em português. E todas as línguas sem sotaque perfeitamente. Então, a habilidade das crianças novas de pegarem uma língua de qualquer língua, né? A gente nasce sem falar nada, em qualquer lugar que a gente está inserido, falam, nossa, as crianças chinesas são muito inteligentes, com 2 anos já falam chinês. É uma brincadeira, mas é verdade, assim, a gente tem essa habilidade de aprender e vai ficando cada vez mais difícil pelos medos que a gente tem da aprendizagem, não porque a gente não tem a capacidade neurológica e cognitiva para isso, né? Então, no nosso ambiente, acho que tem muito menos dificuldades do que numa escola pública, que tem